Olá, turma do nono ano, tudo bem? Passaram bem as férias, comeram bastante pizza, dormiram. Aqui em São Paulo tá um friozinho, a gente dormiu bastante, comeu bastante. Se divertiram? Porque, ó, o que era doce acabou-se. Agora, terceiro bimestre, habilidade de teatro. Estou aqui, vai já dando os meus boa tardes, vai me contando como é que está sendo a volta às aulas. O chat vai abrir aí pra vocês. Vai contando como é que tá, como é que não tá. E hoje, aula sobre teatro. A gente vai relembrar, turma, ainda a gente está na habilidade do ano passado, tá? Então, a habilidade do 8º ano, para relembrar, para a gente se situar. Mas, ó, vai ter muitos jogos teatrais, vai ter bastante coisa. Eu pensei em muitas coisas que a gente pode fazer juntos em sala de aula. Para começar, boa tarde pro meu querido professor Anderson, boa tarde. Boa tarde, professora Fernanda, boa tarde todo mundo, aê! Felicidade de estar com vocês mais uma vez para mais uma aula de arte. Então vamos que vamos e continuem mandando as mensagens. Bora lá. Teatro de matriz indígena, africana e afro-brasileira, o que a gente teve ano passado, certo? Depois eu falo para vocês a habilidade. Então, vamos começar com o chat? Já deve estar com os boa tardes aí. Isso, boa tarde. Você já teve a experiência de assistir a alguma peça teatral de matriz indígena, africana ou afro-brasileira? Conta a sua experiência. Você já teve, Pro? É bem específica essa pergunta. É bem específico. É bem mais complicado. Eu não tenho certeza. Eu acredito que não. Não? Até porque, dependendo do tamanho da cidade que você mora, é meio difícil verdade, ter acesso ao teatro. Né? Às vezes até um teatro sem ter essa matriz africana e indígena, às vezes é difícil. Tá, eu já assisti. Mas vamos ver. É que aí é legal essa coisa, né? Você veio do interior e eu sempre morei aqui em São Paulo. Já assisti muita peça teatral. Teatro é uma coisa que eu gosto muito. Eu já assisti o Zumbi dos Palmares uma vez, muito bom, que tinha essa pegada matriz afro-brasileira. E aí, turma? Professora Leandra compartilha aqui a minha questão. Ela também nunca assistiu. É mais complicado mesmo, mais difícil. Até para mim fazer as aulas, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar. Isso aqui é uma troca mesmo de experiências, mas não tem problema. Não assistiu, mas a partir de hoje vou dar várias dicas. A gente vai compartilhar várias dicas que vai poder assistir. Vamos lá. Então, teatro de matrizes indígenas, africanas e afro-brasileiras. Então, o teatro e os grupos teatrais com vertentes em peças de matrizes africanas, afro-brasileiras ou indígenas são aquelas em que se busca resgatar essas culturas a fundo, trazendo aos dias atuais seus contextos históricos e suas raízes. Muitas vezes essas peças teatrais elas pegam lendas indígenas, que já é uma temática, a lenda do Guaraná, a lenda da mandioca. É que a gente às vezes esquece que é de matriz indígena, não mais tipo o Zumbi dos Palmares ou a história da escravatura, tudo isso faz parte. Às vezes não vem na memória, mas às vezes o pessoal já até fez isso na escola. Seguindo, então nos enredos dessas peças teatrais, as matrizes indígenas, africanas ou afro-brasileiras aparecem como elementos centrais, com toda a sua bagagem histórica, psicológica e social. A criação de expressão afro-brasileira e indígena tem como objetivo a valorização dessas raízes, o que é muito legal também. Às vezes, através dessa linguagem, que é a linguagem teatral, a gente consegue aprender o complemento do que a gente aprendeu na escola. Tipo, esses dias eu estava assistindo uma peça, que eu até reservei um pedacinho, mas aí vai ser matéria do 8º ano, sobre a escravatura no Brasil. Muito legal. E era através de uma peça de teatro de bonecos. Então, já complemento o que você aprendeu em história, certo? Ó, vou seguindo, a hora que o professor quiser, pode me interromper. Trouxe aí uma imagem, tá? De uma peça, eu peguei na internet. É uma peça teatral que vai contar uma história africana. Então, é um fundo azul com os homens sem camisa, com calças brancas e as mulheres todas vestidas de branco. Eu não sei do que se trata essa peça teatral, eu só trouxe só para ilustrar a nossa aula. Vamos lá. Trouxe algumas ideias de peças. Ó, vou começar com ideias de peças teatrais para a gente assistir depois com o tempo, com esse friozinho, põe-se embaixo da coberta.
assiste na internet que tem o espetáculo completo. Então, o musical Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro. Bom, Ivone Lara é uma cantora sensacional, né? Maravilhosa. E esse espetáculo conta com atrizes bem conhecidas, conta a história da Ivone Lara de criança até adulta. Então, é um espetáculo musical criado para contar a vida e a trajetória de Dona Ivone Lara, a rainha do samba, que ficou órfã aos 6 anos, rompendo barreiras por onde passou e tornando-se a primeira mulher a integrar a ala de compositores de uma grande escola de samba. Olha que guerreira, né? A história se passa em um tempo no qual havia um grande preconceito contra as mulheres. Dona Ivone é representada em cena em 3 momentos: aos 12 anos, quando compôs o primeiro samba, aos 26 e aos 80. Então, eu assisti a peça, é linda, é uma história de chorar, é muito bacana. Anota aí, musical Dona Ivone Lara, qualquer coisa tem no YouTube, Fernanda Maria Borges, tem lá a peça completa. O espetáculo conta a história dessa mulher incrível, tem muito samba no pé e poesia para contar a história de uma heroína. Ela gravou 15 discos e, segundo a família, deixou 40 composições inéditas. Essa peça também está na TV Brasil, tá? Chama Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, musical, tá disponível, é livre e é lindo, vale a pena. E aí vai para essa vertente falando sobre as mulheres negras, a luta, muito bacana, muito diferente. Porém, eu trouxe para a gente apreciar. Eu falei do Ivone Lara, eu estava até comentando com o Anderson. Professora, eu falei sobre Ivone Lara, mas eu trouxe um outro espetáculo para a gente conversar aqui. Eu trouxe um pedacinho do Casa Grande Senzala. E aí, depois a gente volta a conversar. Vê se você consegue identificar qual que é o viés dessa peça, embora eu trouxe só um pedacinho, lógico, de uma peça enorme. Vê se você consegue ver qual que é o viés, do que está falando, e aí a gente volta a conversar. Vamos lá. Uma bandeira com características de uma nação. No palco, atores dão voz às cantigas das lavadeiras do Nordeste, dos índios, dos negros, do povo brasileiro. É Casa Grande Senzala, Manifesto Cultural Brasileiro, uma adaptação da obra de Gilberto Freire no teatro. Ribamar, o que há de ficção e o que há de realidade nesse espetáculo? Então, Casa Grande Senzala, Manifesto Musical Brasileiro, com os Ciclomáticos, Companhia de Teatro, é um espetáculo que traz a obra do Gilberto Freire como uma discussão, uma reflexão acerca dessa construção, dessa brasilidade. Eu fui pegando alguns pontos, principalmente elementos muito da nossa brasilidade, do canto brasileiro, do canto de lavadeiras, do canto carioca, né, do canto do Nordeste, porque eu queria muito que a gente fugisse um pouco dessa estrutura musical que a gente acaba sendo um pouco colonizado, que é essa coisa meio Broadway e tal, enfim. A busca desses cantos, dessas características, elas foram feitas de que maneira? Teve uma pesquisa? Você foi a algumas regiões para conhecer? Sim, eu viajei muito pelo norte do país, através das tribos indígenas. Eu fui para o sertão mineiro, em Araçuaí, buscar também o canto, esse canto dessas lavadeiras, das rezadeiras, né? E no sudeste também, na Folia de Reis. Eu fui buscando esses elementos, depois eu voltei para a sala de ensaio com a companhia e a gente pesquisou mais de 400 músicas. Todo o processo começou com as músicas do espetáculo. Então, depois disso que o texto apareceu. Falando aí no teatro de revista, por que vocês escolheram esse gênero como um formato, não sei, para esse espetáculo? Porque o teatro de revista é uma construção legitimamente brasileira. E aí eu falei, não, tem que ser o teatro de revista, de resgatar essa forma de fazer musicais, né, que acabamos exportando em algum momento e depois isso se perdeu. Então essa estrutura de trabalhar em quadros, né, com críticas sociais, porque a revista era uma revisitação do ano das coisas que
aconteciam do ano. O grupo, ele também tem uma preocupação com a formação artística, vocês têm essa missão, né? Para a gente sempre foi um viés muito importante a questão da educação, das relações sociais dentro do trabalho, porque a gente não faz só entretenimento. E deixar um legado, um resgate, né, dentro de cada local que a gente passa é muito importante, porque isso também é uma semente que a gente planta nessas cidades, né, para que as pessoas reverberem como construir um teatro diferente, um teatro mais engajado, um teatro político e que tem essa qualidade artística também. O espetáculo já tem 3 anos que vem circulando aí pelo país, primeira vez no Centro-Oeste. Como as pessoas têm recebido esse espetáculo, têm recebido essa mensagem, principalmente num período onde as coisas acabam ficando um pouco polarizadas, né? Sim, o Casagrande Senzala é uma obra polêmica, né? E a gente não perdoa também o Casagrande Senzala. A gente tem um momento que a gente também pega um pouco lá na ferida, porque a gente tem que sair também do espetáculo não apenas como entretenimento, mas como um ato de reflexão. Né? O que eu levo dessa construção brasileira? Como a gente se vê enquanto brasileiro. Eu acho que a proposta desse espetáculo também é partir para essas questões e que as pessoas tirem suas conclusões acerca dessa construção brasileira. Me falam diversas línguas, e cada língua rasgam suas restas. Bom, e aí, Muito turma? bom. Gostou? Legal, né? É uma construção totalmente afro-brasileira. Então, um teatro de matriz afro-brasileira. Eu estava acompanhando o que o pessoal estava escrevendo aqui. Gente, essa peça, ela tá livre também no YouTube. Pode assistir completa, tá? E muito bacana, muito bonito, né? Ele fala um pouco de teatro de revista, que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Mas, como eu falei, peças de matrizes africana, indígena e afro-brasileira, a gente vai conversar mais no 8º ano. Hoje é só uma relembrada. Tem algum comentário aí, Pro? Pessoas falando que o vídeo foi bem interessante, né? Muito legal, muito bom e tal. Porque realmente é interessante quando ele comenta que o teatro ele não é só entretenimento, ele busca passar assim, uma reflexão. E se você for parar para pensar, normalmente a arte como um todo, ela não é só entretenimento, ela tem todo um percurso que é feito pelo artista e transforma o Vygotsky, que é um cara muito conhecido, fala sobre educação, ele fala que a obra de arte é a materialização de uma ideia, de um sentimento. Então, por exemplo, eu estou sentindo alegria. Eu não posso pegar a alegria e falar assim, alegria, gente, olha aqui, guardei a alegria aqui dentro da garrafa. Não, mas aí você pode pegar a sua alegria e transformar numa obra de arte. Não que vá ser sentida por mim, né? Isso. De repente eu olho a tua alegria e falo, nossa, que isso deprê. dá tristeza. É verdade. E é isso que é legal. E no teatro, então, materializa bem isso. Bom, vamos lá. Outro grupo de teatro é o Teatro Experimental do Negro. Então, Abdias do Nascimento, depois de fazer o recrutamento de interessados em serem atores dessa nova companhia de teatro, que contava com gente simples, do povo, sem profissão definida, humilde e, em sua maioria, analfabeta, organizou num segundo momento a formação do elenco, que ia desde aulas de alfabetização, olha que legal, que esse grupo transformou uma comunidade, até debates e aulas práticas de teatro, para a criação de um teatro feito por negros e para negros. Esse Teatro Experimental do Negro, ele é bem conhecido no meio teatral, tá? Todo mundo que faz teatro conhece. Eu trouxe para vocês uma entrevista do Abdias do Nascimento, assim, é um percurso bonito demais. E para quem é do teatro, assim, quem faz faculdade, ele é um conceito, ele é referência para as pessoas que fazem teatro com essas matrizes. É uma época muito difícil, né? Ele revolucionou numa época bem complicada. Então, peças encenadas. Então, tira um print da tela, escolhe uma das peças para assistir na internet. Então, Festival O'Neill, Onde Está Marcada a Cruz, João Sem Terra, Orfeu da Conceição, Sortilégio, Mistério Negro, O Colar de Coral. Olha as datas, 1954, 57, 58, então década de 60, tá? Tá aí
uma imagem do Teatro Experimental do Negro. Então, é um ensaio, temos uma foto aí de um ensaio de uma peça, tá? Os atores fazendo pose aí, muito bacana. Assim, quando eu fui estudar, comecei a estudar esse grupo, eu achei fantástico. Então, será que eu não trouxe? Eu vou passar mais pra frente, eu não sei se eu trouxe a entrevista dele ou não. Se caso eu não trouxe essa entrevista, vale a pena, tem uma entrevista linda dele, contando como que ele teve a ideia de fazer esse grupo. Assim, foi bem sofrido. Ele foi preso, depois que ele foi preso, assim, passou por um monte de... Ele teve essa iniciativa, um cara avant-garde. Vamos lá, mais outro grupo, que é o Bando de Teatro Olodum. O Bando de Teatro Olodum nasceu em 17 de outubro de 1990, já é mais novinho, em Salvador. Com 30 anos de atuação, está atualmente no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, e é formado exclusivamente por atores negros. Em sua história, o bando construiu uma dramaturgia com estética própria, tendo o negro e sua tradição sociocultural como matéria-prima de seus espetáculos. Eu não consegui trazer pra gente, mas o Bando de Teatro Olodum fez a peça Ó Pai e Ó. Lembra desse filme? Sim, sim. Foi baseado na peça do Bando de Teatro Olodum. Não consegui por questões de direitos autorais, mas eles que fizeram aquela peça, que depois virou um filme muito bacana, por sinal. Então, atualmente é gerido de forma coletiva. O bando é formado por 23 atores, representantes de várias gerações. E uma das suas marcas são as oficinas de formação. Geralmente essas escolas, elas têm essa preocupação com oficina de formação, como foi o caso do teatro, eles chamam de TEM, Teatro do Negro, de ensinar alfabetização. Isso que é legal dessas companhias, eles têm uma questão cultural, assim, muito latente, né? De ensinar alfabetização, se portar, é muito bom. Até porque isso tem a ver com a renovação do próprio projeto, né? Porque se é um projeto duradouro, quando você faz um trabalho social de atrair mais pessoas, você consegue dar continuidade ao projeto desde sempre. É verdade, falou a palavra certa, contribuição social, estava na minha cabeça, não conseguia lembrar. Então, o grupo contribuiu de forma relevante para a inclusão de temas sociais e políticos na vida cultural baiana, e o foco principal do seu trabalho é o combate ao racismo. Peças ensinadas, Sarauzinho do Calu, que é uma peça infantil muito bonitinha, Boquinha, e assim surgiu o mundo, e Ó Pai, eu falei Ó Pai e Ó, mas é Ó Pai, Ó. Eu lembrei do filme mesmo, Ó Pai e Ó. É o mesmo, tá, turma? Trouxe mais um grupo de teatro. Quer colocar alguma coisa? O pessoal comentou aí. Não, aqui tá... Estamos de boa? Estamos de boa, isso mesmo. Ó, a Promiriam falou, amei, quero assistir. Assista, Promiriam, vale a pena. Não sei qual das peças que você falou que quer assistir, mas todas são muito diferentes. A gente está com uma lentidão aqui no chat, então a gente está lendo, tá chegando, a gente está tentando ler, tá, turma? Vamos lá. Outro grupo teatral, que é o Grupo Teatral Nação Nativo Umutima. O Grupo Teatral Nação Nativo Umutima ensina crianças e adolescentes indígenas a descobrir através de encenações teatrais suas memórias materiais e o que é ser um índio Umutima. Olha que interessante. Para não perder as raízes e para dar uma renovada, né? Em vez de você ensinar daquele jeito oral, você ensina através de uma arte teatral. É demais, né? É interessante, dificilmente você vê alguma produção assim. O objetivo dessa peça de teatro é um objetivo de ensinar, um objetivo de aprendizagem. Normalmente, às vezes acontece de ser um objetivo puramente entretenimento, às vezes envolve questão de passar uma mensagem ou então causar uma reflexão. E agora, então é interessante pensar nesses objetivos que a arte pode ter, né? A arte não é só entretenimento, não é só, eu vou ouvir aquela música que é muito legal e eu gosto muito dela. Esse aí é o caso, né? É uma encenação teatral para ensinar memórias de um povo. É muito, muito interessante. Então, pelo menos 8 danças e cânticos ancestrais já foram resgatados e o grupo, que já fez várias apresentações em sua língua nativa, leva sua tradição indígena a diversas cidades do país. Ou seja, ensina as crianças da comunidade indígena e ainda leva para frente, mesmo que a gente não entenda, mas pelo menos a gente já plantou a sementinha, já conheceu, não vai morrer, né? Tá plantada a semente, tá lá.
Então, são memórias que poderiam estar perdidas, né? Eles já conseguiram resgatar 8 danças e cânticos, eu achei bem bacana. É um problema que algumas culturas passam atualmente, essa questão delas se perderem, não porque as pessoas, a cultura foi exterminada, todas as pessoas que tinham essa cultura morreram, mas não, elas foram, as tradições foram se perdendo, não passou, eu não sei, uma coisa não escreveu, bem, né? Não escreveu, e uma coisa que acontece às vezes com a gente até hoje, assim, o que você sabe do seu tataravô? É uma cultura que se perdeu, não foi transmitido. Verdade, não tem foto, não tem escrito, Isso. ninguém. Se foi oral, foi perdendo, né? Foi perdendo. Agora, quando você está encenando, é pouco, Então, você pouco marca. provável, marca mais. Bem diferente mesmo, né? Vamos lá. Esse grupo teatral tem a peça Os Filhos de Raiupucu. Traz um pouco da história dos índios Umutina, através de danças, cantos e narrativas de mitos tradicionais. O povo Umutina vive hoje em uma única aldeia, localizada no município de Barra do Bugres, um município brasileiro do estado do Mato Grosso. Eu nunca tinha ouvido falar, tá, dessa tribo, até pesquisar essa questão do teatro e achar, mas por conta dos direitos autorais, não consegui trazer nada pra gente. Mas vocês podem procurar em casa, numa boa, e é liberado, mas aqui a gente não pode passar. Eu trouxe uma outra peça, e aí a gente vai discutir essa peça depois. Escute tu chamo, o que agora te digo, te agora sim, mas para si ainda vive, para si ainda vive, esta manhã jamais voltará. Senhor-nos assim vai morrer. Somente um irmão corajoso e guerreiro conseguirá a onça celeste vencer. Bonitinho, né, turma? Tem mais, a peça tá completa, tá lá no meu canal do YouTube, aí aparece o índiozinho super bonitinho. É uma peça que eles pegaram uma lenda indígena e fizeram um teatro de bonecos, de marionetes, muito gracinha. A galera tá falando que é lindo mesmo. E, além de tudo, é um musical também, então, o mundo apresenta O Reama, a infância de um guerreiro, vale a pena assistir.
se enfia debaixo das cobertas, que aqui em São Paulo tá frio, pega um chocolate quente, ó, pecinha teatral. Bom, turma, nossa aula acabou, chegou ao fim. Hoje foi o conteúdo do 8º ano, próxima aula a gente já começa com o 9º. Tá aqui, ó, habilidade EF08AR24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos coletivos cênicos e manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira, de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Quem quiser mandar pra gente o desafio, cria um vídeo, foto ou desenho de elementos teatrais dos quais você vai se identificou nessa aula. A gente já recebeu um videozinho super bonitinho hoje de uma aluna. Um grande abraço, adorei. E é isso, Pro. Obrigada. Eu que agradeço. Participação. Agradeço aí também a participação de vocês. Muito obrigado. E nos vemos aí na próxima falando sobre teatro ainda, né? Porque começamos o bimestre com teatro e vai até o final. Nono é teatro sempre. contemporâneo, tecnológico, tem muita coisa legal, viu? Bora explorar então. Tchau, turma. Até.